Olá, abençoados, boa noite a todos. São exatamente 19 horas e 38 minutos. Estou começando a gravação de mais um vídeo para esse canal, Haroldo Lira CE. Bem-vindos sejam todos. Agradecendo aí aos inscritos e aos novos inscritos. Pedindo que você também se inscreva aí no canal, dá o like na mensagem, compartilha. E mais uma vez eu estou trazendo aqui uma mensagem para deixar para vocês aí do YouTube. E abençoados, eu vou ler aqui o capítulo 8 de Hebreus, te explicando e mostrando para você como que se deve ler a Bíblia, sempre respeitando o tempo da escrita, a posição verbal, o passado, presente e futuro. E como sempre, a Bíblia é um conjunto de livros históricos e que você tem que ler como passado e não como presente e nem futuro, porque senão você vai se incluir, você vai querer fazer aquilo que o Filho do Homem já fez. Então, para você entender a Bíblia, para você aprender a ler a Bíblia, você tem que ler a Bíblia como passado, como história, como já acontecido, e sempre entendendo, sempre procurando entender, que infelizmente as pessoas não entenderam o significado do está consumado de João, lá de João, e Mateus 24, 34, que tudo não passaria desta geração, que esta geração, você precisa entender que foi a geração dele lá, de Jesus, que estava vivendo, ele e os discípulos, e aquela geração, aquele povo, que se findaria aquela geração no ano 70. Então, para você entender a Bíblia, você tem sempre que estar lendo João 19, 28, 29 e 30, o está consumado, vendo Jesus que estava tudo pronto para se cumprir as Escrituras. Então, você entende que ele veio no cumprimento das Escrituras, e quando ele viu que tudo estava pronto para se cumprir a Escritura, ele disse que tinha sede e que tomou vinagre e falou: está consumado. Está consumado o que? A Bíblia. Está consumado o que? Tudo que ele veio fazer espiritualmente. Tudo que ele veio fazer espiritualmente na cruz se cumpriu, toda a Bíblia. Só que ele já tinha profetizado em Mateus 24, 34, que tudo não passaria daquela geração, a geração que ele estava vivendo. Como não era o fim daquela geração, então juridicamente, fisicamente, para os judeus, ficou como se a Bíblia não tivesse ainda sido consumada, porque eles não tinham o entendimento, e Paulo também ainda não tinha sido levantado para receber esse mistério, que tudo já estava consumado espiritualmente, e que Paulo ia pregar a eles lá, aos judeus, aos reis e aos gentios. Lira, o que foi passado o gentio? Porque tem vários chamados pregadores aí, né? Que eles pregam a Bíblia, né? Eles pregam a Bíblia, e além de querer aplicar em você, ele diz que você é gentil e que você foi incluído na segunda aliança. Mas isso aí não é verdade.
Isso não é verdade. Quando nós nascemos, depois do ano 70, já não existia mais judeus, já não existia mais nem homem, nem mulheres, nem servo, não existia mais nisso. Porque nós, a partir do ano 70, do ano 70, depois do cumprimento de Mateus 24, 34 e Daniel 9, 24, nós passamos a ser um único. Quem? Os filhos de Deus, os Espíritos. Entendeu, abençoado? Um único pão, né? Como ele fala, fazendo uma comparação. Paulo pregando a eles lá. Então nós somos um único em Cristo, nós somos filho. E ele é pai. Não existe mais esse negócio de judeu, de gentil, de reis. Nada disso. Existiu lá, na época de Paulo, naquela geração. Depois disso acabou tudo. Nós somos simplesmente templo e morada de Deus, e Deus é um único em todos. Como ele disse aqui em Hebreus, quando ele entregar o reino ao Pai, então ele será um e em todos. Isso já aconteceu? Já. Isso já aconteceu, tudo naquela geração. Foram postos todos os inimigos debaixo dos pés, e ele, o próprio Cristo, o próprio Filho, se sujeitou ao Pai. E aí ele passou o que sempre foi, um único. Entendeu, abençoado? Um único. Não existe trindade, existem manifestações. Existiu o passado, como Pai e Espírito para Israel, como Filho, carne para Israel, e como Deus de todo o universo cósmico. Então, abençoado, o que sempre foi, né? O que sempre foi. Antes, porém, todavia, contudo, a Bíblia é Deus mostrando a sua obra, da qual ele fez em 7 dias e descansou, e a sua manifestação aos homens. Que homem? Só daquela geração. Só o povo judeu. Então, te explicando novamente, para você entender a Bíblia, primeiro ponto, tu tem que ler a Bíblia como história, como passado. Segundo ponto, você tem que entender, para saber que a Bíblia é passado, Mateus 24, 34, que tudo não passaria desta geração. Você tem que entender que esta geração, para nós hoje, é passado. Foi a geração que ele viveu, que Paulo viveu, que Jesus de Nazaré viveu, que o discípulo viveu, que aquele povo judeu daquela geração viveu. Então, passado. E você tem que entender Daniel 9, 24, a profecia de Daniel, do qual no ano 70 semanas são determinadas, se referindo ao ano 70, né? Que ele veio fazer cessar o pecado, né? Fazer cessar a religião, a vingança de Deus contra aqueles que mataram, que derramaram o sangue dos profetas. Tudo isso está em Daniel 9, 24 e Mateus 24, 34. E você tem que entender, ler também, para saber que a Bíblia é passado e não futuro, como esses mentirosos aí e enganadores botam, e nunca chega, porque já aconteceu. Você tem que entender também João 19, 28, 29 e 30, do qual ele disse que, vendo que estava tudo pronto para se cumprir as escrituras, então ele falou, está consumado. Está consumado o que? As escrituras. Então tudo aqui na Bíblia, abençoado, somente passado. É passado, abençoado. É uma história, já aconteceu. E que nunca foi na Bíblia
não tem nenhuma vírgula para nós. Para nós que eu digo, nós dessa geração. Para aqueles que nasceram após o ano 70. Não tem nada para você fazer aqui na Bíblia, para você esperar. Quem estava esperando era eles, que estavam antes do estar consumado. Como nós somos depois do estar consumado, então não foi necessário nós aguardar, não foi necessário nós participar de nada. Nós já nascemos com tudo. Então, ó, 10 minutos. Eu vou ler para vocês aqui, fazendo uma comparação do que foi o sacerdócio humano, do que foi a lei, para ver se você entende. E eu vou ler aqui, eu vou iniciar aqui Hebreus 7, vou passar por 8 e 9 depois, te explicando, te ensinando como que você deve ler e interpretar, entender a Bíblia. O primeiro ponto é esse. Entendendo que tu tá contando uma história do que foi passado. E que você nunca foi incluído, porque você não existia. Então, ó, Hebreus 7:1. Melquisedeque, tipo de Cristo. Então isso aqui é uma história, olha. Hebreus 7:1. Porque este Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, que saiu ao encontro de Abraão quando voltava da matança dos reis, e o abençoou. 2. Para o qual também Abraão separou o dízimo de tudo. Primeiramente se interpreta rei de justiça, depois também é rei de Salém, ou seja, rei de paz. Então isso aqui é uma história, né? Está contando a história aqui de Melquisedeque, né? O sacerdote eterno, sacerdote de Cristo, e Abraão, contando a história do encontro deles. Isso é futuro? Não, porque não existe mais, é passado. Então continua aqui, ó, no 3, Hebreus 7:3, sem pai, sem mãe, falando de Melquisedeque, sem genealogia, que não teve princípio de dias nem fim de existência. Que, lembrando que isso aqui é uma manifestação de Deus, né, com Abraão, e aqui é o próprio Deus. Entretanto, feito semelhante ao Filho de Deus, olha, permanece sacerdote perpetuamente. Ponto. O sacerdote de Cristo é superior ao Levítico. O que foi o sacerdote de Cristo? O que foi passado? Se refere à manifestação dele, do seu derramamento de sangue, né, para a consumação de todas as coisas que antes era sombra. O sacerdócio humano era sombra, era um faz de conta. O sacerdócio humano. Então, na verdade, a realidade foi Cristo. A realidade foi Cristo. Então, ó, Hebreus 7:1. Considerai, pois, como era grande esse a quem Abraão, o patriarca, pagou o dízimo tirado dos melhores despojos. 5. Ora, os que dentre os filhos de Levi recebem o sacerdote têm mandamento de recolher, de acordo com a lei, os dízimos do povo, ou seja, dos seus irmãos, embora tenham este descendido de Abraão. Olha, presta atenção. A lei de Moisés, da lei de Moisés foi que saiu o dízimo. E somente quem poderia receber esse dízimo era a tribo de Levi. A tribo de Levi, as tribos de Israel, elas foram divididas
em 12. E como o sacerdote levítico, o sacerdote humano, terreno, era ainda físico, jurídico, era sombra. Então, o que aconteceu? 11 tribos trabalhavam. E uma tribo, a tribo de Levi, ela foi escolhida para cuidar do sacerdócio humano, ou seja, da igreja, do templo de parede que era tudo sombra. Naquele tempo era sombra, e hoje os caras estão aí com as igrejas erguidas, com os templos humanos erguidos, e que nesse tempo aqui para Deus já não era nada. Tu imagina para hoje, somente para roubar, para te enganar. E as pessoas nessa hora estão tudo se arrumando com a Bíblia debaixo do sovaco, indo para os templos, quando ele é que é o templo, porque o templo levítico era tudo sombra. Era enquanto ele cumprisse toda a escritura, morresse, ressuscitasse, e aí eles passariam a ser templo e morada dele. Templo, por quê? Porque ele era espírito. Ele é espírito e habita em nós. Então, essas 12 tribos, 11 trabalhava, uma não tinha nada. Não tinha herança, não plantava, não colhia, não fazia nada, cuidava só das coisas de Deus. Então se instituiu o dízimo para ele lá, que foi da lei de Moisés, e que isso acabou, só foi lá. Enquanto estava de pé, o templo. Caiu o templo, acabou a lei de Moisés. Então o que os ladrões fizeram? Te enganam. Pega a Bíblia, a lei, bota pro futuro e fica te roubando. E dizendo que se tu não der, tu tá roubando a Deus, esse desgraçado. E outra coisa, essas 11 tribos, a tribo de Israel, que eram 12, as 11 tribos trabalhavam como? Eles plantavam semente, colhiam frutos, criavam animais de toda espécie. Então, uma vez por ano, essas 11 tribos tiravam 10% daquilo que eles recolhiam e doavam para a tribo de Levi, que não tinha renda, que não tinha herança, que não tinham nada, porque estavam ocupados sempre com o templo. Isso aqui foi o dízimo abençoado, passado. Tudo na Bíblia é passado. Então, 4, ora, aliás, 4, considerais, pois, como era grande esse a quem Abraão, o patriarca, pagou o dízimo tirado dos melhores despojos. Abraão, ele foi participar lá de uma guerra, né? E aí ele ganhou. Então ele teve proveito do ouro, né? Daquele reinado que ele venceu. Então ele tirou dessas coisas para Melquisedeque. Que na verdade isso aqui é uma história, né? Porque para que Deus quer nada? Entendeu, abençoado? Aqui no 5 ele diz, olha, e também, né? Como ainda não existiam as tribos, aqui em Abraão ainda não existiam as tribos. Então, Abraão, ele fez isso daqui com Melquisedeque, e o que está escrito já representando a tribo de Levi, que foi descendente dele e que viria no futuro. Então ele já estava aqui representando a tribo de Levi. 5. Ora,
Os que dentre os filhos de Levi recebem o sacerdócio, têm mandamento de recolher de acordo com a lei, os dízimos do povo, ou seja, dos seus irmãos, embora tenham este descendido de Abraão. Então você vê, né, que somente quem poderia receber os dízimos, chamado dízimo, que na verdade isso daqui era frutos das sementes do que eles plantavam, e carnes, né? Carne de carneiro, de bode, de boi, que eles pegavam 10% disso para manter a tribo de Levi. Simplesmente isso. Não tem nada a ver com essa enrolada que tem aí fora, com esses homens tudo ricos, só roubando. E a justiça diz que eles estão ajudando as pessoas. Os governos se aproveitando também das pessoas, dizem que a igreja evangélica, a igreja católica, faz um bem à humanidade. Faz um bem à humanidade porque vocês não têm entendimento, porque vocês não têm conhecimento. E que, na verdade, nada de um país é a favor do povo abençoado. Não existe governo a favor de povo. Não existe rico a favor de pobre. Não existe. Não existe, abençoado. Na verdade, quem constrói tudo, a riqueza do rico, quem constrói é o pobre. Essa chamada igreja aí, o povo sem entendimento e sendo enganado, é quem mantém essa mentira. Ou seja, na verdade, quem tem grande poder, na verdade, é o povo, mas não conhece esse poder. Se o povo conhecesse esse poder que ele tem, porque é a maioria, a pobreza, né? O mundo seria outro. Porque a desgraça do mundo é a religião, a política e a riqueza. Porque o cara tem tudo, mas ele não dá nada para ninguém. E se fosse distribuído toda a renda e que todo mundo tivesse, o mundo seria outro. Para que o cara quer tanta coisa? Para que o banqueiro quer tanta coisa? Para que o empresário bilionário, trilionário quer tanta coisa, enquanto o vizinho dele está morrendo de fome? A desgraça do mundo é a riqueza, abençoado. A desgraça do mundo é a religião. A desgraça do mundo são esses caras. A desgraça do mundo é a política. Porque é exatamente dentre essas coisas da qual eu acabei de falar que está a injustiça. Que está a injustiça social. Tudo que mantém todas essas coisas que eu falei é o pobre. Quem mantém o rico é o pobre. Quem mantém essa macumba chamada igreja é o pobre. Sem entendimento, sem conhecimento. E não tem interesse. Nem um papa, nem um padre, nem um ladrão desse aí chamado pastor, bispa, ele não tem interesse de esclarecer o que eu estou esclarecendo agora. Porque quanto mais o pobre, o religioso, quanto mais ele burrinho, aí eles estão de pé. E se você tem um entendimento, tem um conhecimento, eles caem, abençoado. Porque você é que é forte. É você que é forte, abençoado. Então, Hebreus 7, evidentemente, é fora de qualquer dúvida que o inferior, se referindo a Abraão, né? Evidentemente é fora de dúvida que o inferior é abençoado pelo superior, falando dele. Aí ele diz aqui no 8, explicando para ele lá, para os hebreus, né? Ele diz aqui no 8, aliás, aqui não é aqui agora. Aqui que ele está se referindo é naquele encontro com Melquisedeque e Abraão. Ele está dizendo assim, aqui nesse encontro, não está escrito.
Mas você tem que ter um entendimento que não é para todos. E principalmente quem tem religião, quem tem igreja. Porque é adorador de homem. Eu já fui abençoado. Eu já vi. Você vive cego. E nem Deus você não vê, abençoado, na igreja. Você só vê esses homens pedindo dinheiro, esses ambiciosos. Eles passam o culto inteiro falando do diabo, do Satanás e do inferno. E aí, quando é no fim do culto, oferece Jesus como uma penca de banana, já com o intuito de te roubar. Porque quando tu aceita Jesus, nessa macumba, tu tá lascado. Ele quer o teu endereço, o teu CPF, a tua identidade, quer saber onde é que tu mora, quer saber o que que tu faz, o que que tu trabalha, quanto é que tu ganha, se tu tem dinheiro para dar para ele, se tu tem tempo para ajudar na macumba. Aliás, aqui não é aqui foi lá passado. Lá onde, Lira? No encontro dele lá. Já tá com milhões de anos, não sei nem quantos anos. Aliás, aqui, que foi lá, são homens mortais. Os que recebem dízimo. Então ele está se referindo aqui, né, ao encontro dele com Melquisedeque e se referindo a tribo de Levi, que são homens mortais, que já morreram. Aí ele continua e diz assim, ó, são homens mortais, os que recebem dízimo. Porém, ali, né? Ali foi lá. Não é aqui. Aqui. Foi lá. Ele diz, porém ali, aquele de quem se testifica que vive, se referindo a Melquisedeque, 9, é por assim dizer, também Levi, que recebe dízimo, pagou na pessoa de Abraão. Aquilo que eu te falei. Abraão, como ainda não existia ainda as tribos, não existia a tribo de Levi, então Abraão ele representou o que seria no futuro a lei de Moisés, que foi instituída após Abraão. 10. Porque aquele ainda não tinha sido gerado por seu pai. Aquele quem? Levi. Quando Melquisedeque saiu ao encontro de Abraão. Então, olha, preste atenção. Aqui está falando do sacerdócio humano, né? Então, aqui, a partir do versículo 11, né? O sacerdote levítico teve fim. Todo e qualquer sacerdócio humano, né? Ele teve fim. Porque a Bíblia é passado. E que não existe mais. Tudo que tem aí é engano. Tudo que existe aí, essas igrejas de pé, é tudo engano. Você que vai para a tua igreja, você é rebelde. Você é rebelde. Ele instituiu o seu sacerdócio espiritual. Ele instituiu o santuário espiritual, né, do qual somos, no nosso espírito, do qual ele habita. E quem não tem o Espírito de Deus, esse tal não é dele. Então, quando tu sai da tua casa para ir para o teu santuário, para a tua igreja, né? Você está chamando Deus de mentiroso. Você está chamando Deus de mentiroso. Ou está sem entendimento, que grande parte é isso. Porque não aceita. Não aceita. Não lê Bíblia. Quando lê, não entende. Quando chega a verdade, diz que é mentira. Quando chega a mentira, diz que é verdade. E no fim, você não chega a lugar nenhum. Então, abençoado, já se passaram 29 minutos. Na verdade, eu vou parar aqui no versículo 10 de Hebreus 7. E vou deixar aí o versículo 11 para amanhã. Versículo 11, o sacerdócio levítico teve fim, mas o de Cristo é eterno. Entende? Então eu vou ler isso daqui e vou te explicar
para você tentar ter o entendimento como se lê a Bíblia, botando tudo, entendendo que é história, que é uma história e que já aconteceu. Entendeu, abençoado? Então, te agradecendo aí pela atenção. Boa noite e até a próxima.